Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Botanicamente Falando. Ontem foi o Dia Nacional da Caatinga, 28 de abril, e nós tivemos um vídeo sobre a caatinga. Só que o tema é muito amplo e eu trouxe mais um vídeo complementar ao de ontem sobre a caatinga para a gente conversar um pouquinho mais. Porque a ideia aqui é descomplica e vem com a gente para aprender um pouco mais sobre a caatinga. Então, o que a gente conversou ontem é que a caatinga está diretamente relacionada a essa disponibilidade de água das chuvas muito baixa, uma parte muito pequena do ano. Isso afeta diretamente as plantas que compõem essa paisagem da caatinga. Nós demos vários exemplos de espécies da caatinga, como o marmeleiro, que é usado para, por exemplo, fazer cerca, ou a caatingueira, que é um ótimo exemplo para arborização, caroais e mandacarus. Mas eu queria trazer mais dois elementos de caatinga. O primeiro deles é uma palmeira da família Arecácea. A gente já fez um vídeo sobre as palmeiras. E essa palmeira é muito comum na caatinga, utilizada tanto pela população quanto pela fauna, os animais da caatinga, principalmente pássaros. É o coco catolé, ou também chamado de licuri ou ouricuri. É uma espécie muito comum na caatinga e muito utilizada, as folhas e os frutos. Outra espécie que eu gostaria de chamar a atenção, que tem uma adaptação muito interessante, que ela retém a água no caule, por isso que tem um caule alargado e é chamado de barriguda. A barriguda é da mesma família do baobá, que é a família malvácea, que nós tratamos também num vídeo anterior, que foi sobre os bonsais e que nós demos um exemplo de um baobá que tem aqui em casa de bonsai. Então, são mais dois representantes muito importantes para a caatinga. Mas eu queria chamar a atenção que a caatinga tem outros elementos que são extremamente importantes e que agregam um valor muito grande a essa vegetação. A caatinga não é desse jeito como a gente vê hoje, não era assim há 10 mil anos atrás. E isso é demonstrado através dos inúmeros sítios de pinturas rupestres que nós temos na caatinga. Existe um lindo sítio de pintura rupestre, por exemplo, no Lajeado Pai Mateus, na Paraíba, na Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte, no Parque Municipal da Pedra Furada, em Pernambuco, e talvez o mais relevante, o mais bonito, o melhor estudado, sejam as pinturas rupestres da Serra da Capivara, que inclusive tem um museu lindíssimo do homem que deve ser visto, visitado e tem muito a aprender sobre a presença do homem na caatinga há 13 mil anos atrás. E tem outras coisas que nós também gostaríamos de falar para vocês. Entre essas coisas é a importância do elemento vegetal na cultura sertaneja. O sertanejo ele é dependente da água para os seus plantios. Então, o plantio na caatinga geralmente é de uma agricultura associada à disponibilidade das chuvas. Então, chove, ocorre o plantio de sequeiro, como é chamado, que tem um período muito curto e na dependência da intensidade das chuvas. Isso acontece, essa agricultura de subsistência, ela é muito importante e acontece eles produzem feijão, também produzem arroz, milho, macaxeira, diversos produtos em agricultura de subsistência. Nas áreas da caatinga que são mais úmidas e com temperaturas mais amenas, que é o que a gente chama das áreas de exceção na caatinga, os brejos de altitude, que são regiões mais elevadas da caatinga, inclusive a vegetação é diferente. Essas áreas elas são mais propícias para a agricultura porque tem uma maior disponibilidade de chuvas. Ainda assim, o que predomina na caatinga é essa produção de pequena escala. Claro que também tem a pecuária e a caprinocultura, que são importantes elementos na caatinga. Porém, com o evento da irrigação, o Vale do São Francisco, principalmente na região de Petrolina, Juazeiro e os municípios ao redor dessas duas cidades, cresceram muito com a agricultura irrigada, produzindo desde mangas, uvas e vinhos e melões. Então, uma grande produção de frutas associadas ao plano de irrigação do Rio São Francisco. Não é só aqui, no Rio São Francisco, mas em diversos estados a irrigação tem produzido uma agricultura de larga escala e voltada muito para as frutas. O Rio Grande do Norte é um imenso produtor de melões e melancias, por exemplo, da família lá cucurbitaceae que a gente falou um dia desses atrás.
Uma outra coisa que a gente gostaria de falar com relação à área de Caatinga é que existe nas áreas de Caatinga diversas unidades de conservação para proteger esse domínio, a vegetação da Caatinga. E essas unidades de conservação merecem ser visitadas, merecem ser reforçadas da sua importância para a flora, a vegetação e também a preservação dos registros históricos, que no caso são essas pinturas rupestres. Então, os parques nacionais, estaduais, as RPPNs e APAs na região da Caatinga são extremamente importantes, não apenas para a questão das espécies vegetais e animais, mas também para as pinturas rupestres. E eu não poderia deixar de terminar essa nossa série de 2 vídeos sobre a Caatinga sem falar dos elementos humanos na Caatinga. A Caatinga ela reúne elementos são chamados sertanejos, que têm características próprias, cultura própria, e isso é extremamente importante. Uma musicalidade incrível, um artesanato maravilhoso. Mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns elementos importantes. Primeiro é a presença de diversos quilombolas na área do semiárido. Não esquecer que o Quilombo dos Palmares foi ali na região de Alagoas, numa área limite entre Caatinga e Mata Atlântica. E diversos quilombos se espalharam e existem até hoje, alguns reconhecidos e outros aguardando o reconhecimento como comunidades quilombolas. Outra coisa importante, nós temos diversos grupos indígenas muito importantes e alguns precisam de maior proteção. Os grupos indígenas, diversas nações indígenas com línguas próprias presentes na região da Caatinga. Gostaria também de chamar a atenção da importância do elemento histórico de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro foi um elemento controverso, mas importantíssimo na cultura nordestina. E uma história, um passado interessantíssimo, relatado inclusive no livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Claro que isso também remete a uma figura emblemática, responsável por inúmeras romarias aí associadas na região Nordeste à imagem, à figura de Padre Cícero. E finalmente eu não poderia deixar de finalizar com a figura dos cangaceiros, ou seja, Virgulino e Maria Bonita. Esses elementos são tão presentes na cultura sertaneja, a vestimenta, os trajes, a história desses cangaceiros. Isso é extremamente importante no elemento quando a gente pensa na ideia da Caatinga. Claro que os cangaceiros são elementos extremamente controversos, a história é controversa em ambos os lados, mas é importante salientar que o local onde Lampião e Maria Bonita e a sua trupe, a sua entourage, foi emboscada e assassinada é numa área de Caatinga, na margem do Rio São Francisco, em Canidé do São Francisco, próximo no Sergipe, e do outro lado do rio é a cidade de Piranhas. É uma área de visitação, aberta para visitação, e é um marco histórico. É no meio da Caatinga, num pequeno riacho, Riacho dos Angicos, que angico é uma leguminosa típica da Caatinga, onde os cangaceiros foram emboscados e, depois de muitos anos, mortos pela polícia que os buscava incessantemente. Então isso é só para mostrar que a Caatinga tem uma riqueza imensa de plantas, de fauna, de história pré-colombiana e também da história dos últimos séculos, mostrada, revelada aí por figuras como Padre Cícero, Antônio Conselheiro, Lampião e Maria Bonita. Lembrando que as mulheres tiveram uma passagem importantíssima, apesar de pouco relatado, na história do cangaço. A gente vai terminando por aqui com um vídeo sobre a Caatinga, falando de plantas e também da história, para a gente descomplicar e desconstruir a ideia que a gente tinha às vezes errado da vegetação da Caatinga. Um forte abraço para vocês. Feliz Dia Nacional da Caatinga, que foi ontem, mas a gente está complementando hoje. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!